Bem-vindos ao The Chow Time Pod, sou o Red. O vídeo de hoje é de Alexander Grace. Havia uma mulher que queria descobrir como era realmente viver como um homem e o que ela, Aposto que será Nora Vincent. Sim, ele relatou. eu já cobri a história dela várias vezes, isso deveria acordar todos vocês. Ela cortou o cabelo, engrossou a voz e viveu como Ned por mais de um ano. O que aconteceu depois é a parte que muitos não gostam de ouvir. Depois do experimento, ela teve uma crise depressiva severa e se internou em uma clínica psiquiátrica. Anos depois, ela escolheu o suicídio assistido na Suíça. O nome dela era Nora Vincent. Essas são as duras realidades que ela disse que os homens enfrentam. Número 1. Eu vou assistir a este resumo, mas na verdade todo mundo deveria ler o livro dela. Leia o livro original, compre várias cópias, compre uma para você, compre uma para cada mulher da sua vida. É muito impactante ouvir uma mulher falar sobre a experiência masculina. O livro é tão bom, especialmente porque ela decidiu viver esses 18 meses como homem para fazer esse experimento, porque ela realmente esperava estar infiltrando o patriarcado e conseguir um lugar na primeira fila para ver o privilégio, o sexismo e a misoginia. Em vez disso, ela encontrou uma discriminação brutal contra os homens. É isso que torna o livro tão bom, tão eficaz em transmitir a experiência dos homens para as mulheres. Você consegue imaginar tentar criar toda uma experiência para provar uma coisa e acabar provando exatamente o oposto? Porque veio de uma mulher. O livro se chama Self-Made Man, por Nora Vincent. É muito bom, todo mundo deveria ler. Mas vamos analisar isso. Vamos ouvir o resumo. Primeiro, sair para encontros é um verdadeiro desafio. Como mulher, você naturalmente é abordada. Como homem, você é quem aborda. Você corre o risco de ser rejeitado toda vez. Todo dia. Ser humilhado toda vez. E ela realmente ficou chocada com o quão frias as mulheres podiam ser com os homens por quem não tinham interesse. Ela disse que ser homem é como ser culpado até provar inocência e entediante até mostrar valor. Não ganha nenhuma colher de chá, é testado. Número 2. Esse é o outro lado da moeda. Você pode ser um homem de posses e presença, mostrando isso sem falar. Às vezes elas apenas percebem. Ela acertou em cheio. É exatamente isso. As mulheres não fazem ideia de como é existir sem um valor inerente, de não ter aprovação social automática em todas as circunstâncias, o tempo todo, só por ser mulher. Isso é tudo o que elas sempre conheceram. Elas não sabem como é não ter isso. Acho que elas imaginam que a experiência de um homem deve começar igual a de uma mulher, mas aí todas as coisas que os homens podem fazer e as mulheres não, simplesmente se somam a isso. E é por isso que elas têm essa percepção de que os homens são. Isso faz total sentido. De novo, as mulheres literalmente não têm empatia. Elas não conseguem perceber que a experiência masculina é totalmente diferente da delas. Elas são tão privilegiadas porque pensam que homens só têm vantagens da masculinidade, mas não percebem que não recebemos nenhum benefício da feminilidade. Elas não têm noção de como são privilegiadas. Não sabem como é existir em um corpo que ninguém considera ter qualquer valor inerente. Viver como um homem. Onde tudo precisa ser provado. Onde você tem que sofrer e engolir a humilhação de ter que mostrar seu valor, demonstrar isso, contribuir com recursos, fazer tudo o que puder para melhorar a vida de todo mundo. Provar seu valor só para garantir um lugar à mesa. Estou te dizendo, as mulheres não conseguem entender como é ser homem, nascer homem, começar tão atrás da linha de partida. E ela está certa. Namorar hoje em dia para os homens é como um ritual masoquista de humilhação. E é de partir o coração porque tem tantos caras bons por aí que só querem uma namorada. Sabe, eles só não querem ficar sozinhos. Querem passar a vida com alguém. Querem ter filhos. E isso parece algo tão normal de se querer, mas eles têm que passar por tanta rejeição e humilhação para conseguir isso. Quero dizer, a assimetria é extraordinária, né? Tem um cara se matando na academia, ficando com um corpo legal antes do trabalho. Ele tenta ganhar o máximo de dinheiro. É ambicioso. E aí, no tempo livre dele, ele tá lendo, estudando, aprendendo sobre o mundo, esclarecendo seus valores, tentando ser o melhor homem que ele pode ser. E o que as mulheres fazem? Ficam rolando o TikTok e esperando uma enxurrada de atenção. Porque ele sabe que esse é o mínimo de esforço que ele precisa fazer para ter uma chance de namorar alguém minimamente decente. E é difícil de engolir o quão desigual isso é quando, depois de todo esse esforço, sabe, depois de trabalhar tanto em si mesmo, ele ainda precisa se colocar numa posição em que uma mulher está julgando o valor dele.
Sabe, ela está decidindo se ele é digno dela ou não. Mas o que ela fez o dia todo? Ela foi pra academia? Ela estava correndo atrás? Ou ela ficou rolando o Instagram sem parar e procurando dicas de beleza? Isso conta como esforço? Tipo, a assimetria é simplesmente enorme. Mas o homem ainda tem que se provar para ela, não por causa de algo que ela fez. Ela não conquistou essa posição, sabe, de poder se colocar acima dele e julgá-lo. É só porque ela é mulher. É uma loucura. E os homens acham isso loucura. Mesmo passando por isso, eles engolem. No fundo sabem que é errado. E as mulheres nem imaginam. Elas não sabem o que os homens passam. Os homens vivem em uma camisa de força emocional. Se um homem demonstra dor de verdade, as pessoas ficam desconfortáveis. Dizem pra ele ser homem. Ele passa a ser visto de forma diferente, até mesmo por mulheres que dizem querer um homem sensível. Ela disse que parecia que o valor de um homem não era quem ele era naturalmente. Era o que ele podia fazer, o que ele podia oferecer e o que ele podia aguentar. Número 3. O livro é fascinante porque ela convive com vários homens em diferentes situações e entra para uma liga de boliche. Ela entra para um mosteiro masculino, uma equipe de vendas masculina, ela participa de retiros masculinos e ela descobre, como mulher, que a quantidade de repressão emocional entre todos esses homens, mesmo nos retiros masculinos onde eles deveriam estar lá para se abrir sobre suas emoções, sabe? Ela simplesmente achou aquilo sufocante. Ela não conseguiu lidar com isso. E ela atribuiu diretamente o seu surto psicótico depois como consequência desse experimento. Ela atribuiu isso ao isolamento e à solidão de viver como homem. Mulheres dizem que querem que homens se abram, mas isso é besteira. As mulheres são atraídas pelo estoicismo. Elas não querem cuidar das necessidades emocionais do homem delas. E quando os caras... Eu posso falar muito ou parecer que sou falante aqui, mas na vida real eu não falo muito. No geral, sou bem silencioso. Mesmo quando eu saio com mulheres ou em encontros e tal, eu não me importo em perguntar sobre a vida delas ou qualquer coisa assim, porque eu realmente não me importo o suficiente para fazer perguntas para as mulheres. Eu estou ali só para aproveitar meu tempo comendo, talvez conversar um pouco e só seguir em frente. Então, Elas dizem, quero um homem que lide bem com emoções. Ela se refere às dela. Quando ela diz que quer um homem emocional, ela quer alguém que esteja ao lado dela nos momentos difíceis. As mulheres culpam o patriarcado por reprimir emoções masculinas e dizem gostar de homens sensíveis e vulneráveis, mas isso é mentira. Elas não recompensam sexualmente nem romanticamente os homens mais femininos e emocionais, continuam transando com os mesmos caras de sempre. E é muito manipulador culpar o patriarcado pela repressão emocional dos homens, porque elas estão apenas desviando a atenção do próprio papel delas em tudo isso. Elas não querem falar sobre o quanto se beneficiam diretamente do estoicismo dos homens, porque toda a nossa civilização, todo o trabalho físico, todas as forças armadas, tudo isso foi construído com homens reprimindo seus sentimentos. Isso é o que é necessário. Todo esse trabalho duro, todos esses empregos perigosos que precisam ser feitos, as mulheres sabem que não podem ser realizados por homens fracos, emocionalmente vulneráveis e sensíveis. E as mulheres sabem que precisam que os homens continuem fazendo isso. Elas incentivam a repressão. Elas ficariam apavoradas de viver em uma sociedade onde os homens simplesmente parassem de trabalhar para falar sobre seus sentimentos. Quão rápido a vergonha voltaria e o chicote também. Volte ao trabalho. Elas pensam que os homens existem apenas para prover e proteger as mulheres e acham que isso é um direito automático. Por isso, elas não querem dar aos homens as mesmas liberdades emocionais das mulheres, pois isso ameaçaria esse padrão. Invisibilidade. A menos que um homem seja de alto status ou extremamente atraente, ele é apenas ruído de fundo. Ele não recebe elogios, sorrisos, nem validação alguma. Não como as mulheres, nada. E além disso, ela literalmente sentia a pressão constante de ser vista como uma ameaça, um esquisito, só por existir em público. Imagine só andar por aí. sabe, sou asiático e tenho 1,70 m. Acredito que poucas mulheres me veem como ameaça. Sabe, de certa forma isso é até legal, mas eu definitivamente entendo esse sentimento. Sentir que você automaticamente parece suspeita. Isso mexe com a sua cabeça. Número 4. Eu quase nunca falo com mulheres que eu não conheço mais. Já cansei disso. Não tenho paciência para lidar com esse sentimento de suspeita que vem das mulheres. Parece que é algo indigno. É como se provar minha inocência fosse humilhante.
E é porque eu já vi o contraste, porque quando estou com a Emily ou com minha filha, é tão fácil socializar com mulheres. Consigo conversar e rir com mulheres desconhecidas facilmente, pois mulheres e crianças acabam funcionando como um passe de validação social, mostrando para outras mulheres que sou confiável. Isso é ruim ao pensar, mas nem costumo refletir sobre isso. Era exatamente assim que era visto antigamente, tipo, no começo dos anos 90 e tal, né? Se você não fosse casado, ainda não era considerado civilizado. Sabe, você ainda era visto como um selvagem de certa forma. Então, até você se casar, havia muitas posições e oportunidades de carreira que não eram oferecidas a você até que se casasse. Quase nunca mais. Já meio que superei isso. E eu entendo que as mulheres usam o gênero, nesse caso, como uma heurística para, você sabe, se manterem seguras. Entendo o motivo disso, mas é ruim. Mesmo que concordássemos que é necessário tratar todos os homens como culpados, até que provem inocência e achássemos certo vê-los com suspeita. Mesmo se concordássemos que essa é a abordagem mais segura, seria mais fácil aceitar se houvesse reconhecimento real do impacto nos homens comuns, de ter que lidar com esse estigma o tempo todo. E eu realmente acho que as mulheres estão perdendo algo, sabe? Ao abordar as coisas dessa maneira. Porque quando eu estou sozinho e encontro outros homens, tipo estranhos, tipo se eu estou fazendo trilha ou algo assim, e encontro um cara, eu acho as conversas com homens assim tão fáceis, tão naturais. Sabe? A gente não precisa lidar com nada disso. Quando estou fazendo trilha, correndo ou algo assim e vejo alguém, sabe o que eu faço? Pá, eu não encontrei nenhum cara que não me deu um soquinho, né? Tipo, eu já deixo o punho pronto pra cumprimentar. O cara vem correndo na minha direção, pá, soquinho toda vez. É assim que funciona. Nós, cara, somos tão facilmente. Acho que sim. É fácil pra gente se comunicar ou até só dizer oi porque a gente nem precisa falar nada. Podemos só fazer uns gestos bem idiotas um pro outro. Tipo, nós, cara, só, sabe, tipo, quantas vezes você já cumprimentou outro homem só fazendo assim, sabe? Se for alguém da minha idade ou mais novo, eu faço assim pra cima, sabe? Se for alguém mais velho, eu faço pra baixo. Eu faço assim, sabe? Isso é mais uma questão de respeito, sabe? Normalmente, quando alguém é bem mais velho que eu sempre faço assim, tipo, como sinal de respeito, tipo, uma leve reverência. E aí, cara, tudo bem? Podemos conversar sobre coisas interessantes e depois cada um segue seu caminho. Também acho isso fascinante. Homens realmente ficam mais interessantes longe das namoradas? Isso nem sempre acontece, mas já percebi isso e talvez vocês também tenham notado. Mas se você está em um. É porque podemos agir de forma boba e falar o que quisermos sem medo de parecer idiotas ou de questionarem nossa masculinidade, já que algumas coisas que dizemos entre amigos são bem gays. Em um ambiente social, você pode pensar, cara, essa conversa está tão chata. Tipo, ninguém está dizendo nada que seja interessante. Mas aí, sabe, você se desculpa e vai conversar com o cara longe da esposa dele, só vocês dois. De repente, a conversa fica muito mais interessante. Eu não sei por que isso acontece. Acho que eles ficam nervosos para serem eles mesmos, talvez por causa do parceiro, ou então estão se censurando. De novo, vou falar dos Simpsons. Isso me lembra o episódio dos Simpsons em que o Homer ganhou os ingressos para o futebol americano, para o Super Bowl. Sabe, como todos os homens falaram, não tem nenhuma mulher aqui. E aí todos soltaram a barriga, tipo, douche. E aí uma motorista de ônibus entra e todos eles puxam a barriga de volta. Eu sinto que isso é muito parecido com aquilo. Ainda faço isso. Se estou em um ambiente misto e duas mulheres dominam a conversa sobre um assunto que não me interessa, posso dizer: "Ei, cara, vamos ver outras salas? Vamos sair um pouco?" Alguns caras ficam confusos e outros já falam: "É, cara, vamos nessa." A hierarquia masculina é real. Os homens testam uns aos outros. Confiança, dominância e seus limites. Se você não reage. A gente não testa de propósito. A gente simplesmente vive a vida e observa as coisas, né, sabe? Esse é o teste. Você é devorado vivo. Você sofre bullying e depois é desrespeitado. Alguns homens aprendem a se endurecer porque é assim que você sobrevive em ambientes masculinos. Número 5. Na verdade, eu odeio esse aspecto da masculinidade. Eu entendo qual foi o propósito disso na nossa evolução, mas esse negócio de testar uns aos outros, de, sabe, buscar dominância, estabelecer a hierarquia, isso me faz lembrar dos meus anos de ensino médio ou do início dos meus 20 e poucos anos quando todo mundo era tão inseguro. Eu não sinto falta disso nem um pouco. Tipo,
Eu concordo com você, eu concordo com o Alex nessa, mas conforme fui ficando mais velho, a forma como a hierarquia e tudo mais se organizava era baseada no mérito. Eu sentia que hoje em dia é tipo qual trabalho você tem, o que você já fez na sua vida, você tem filhos e tal, e aí a hierarquia meio que se estabelece dessa forma. Homens disputando espaço. Fico feliz de ter deixado isso pra trás e não lidar mais com isso. Provavelmente é uma das coisas. Eu realmente não lido com isso na minha vida. De novo, a gente só, meus amigos se reúnem e a hierarquia já foi definida pelas nossas conquistas na vida, de certa forma. Razões pelas quais recusei tantos convites para podcasts. Eu simplesmente não quero lidar com um ego masculino que, sabe, tenta ser melhor do que eu ou algo assim. Eu não gosto disso. Isso me irrita, esse aspecto da masculinidade. Não, eu concordo 100% com o Alex nessa aí. Eu recebo convites de vez em quando e as pessoas me dizem para participar dos podcasts de outras pessoas. Eu não quero disputar com outros caras para ver quem é mais macho e tal, porque eu realmente não me importo, certo? Eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui, tipo, para dar conselhos para vocês, para aprender com vocês, para compartilhar um pouco das minhas ideias, talvez com uma visão um pouco mais asiática, mas é só isso. Mas eu acho que é natural você passar por isso mais nas fases iniciais da sua vida. E aí, como adulto, você começa a moldar o mundo ao seu redor para que, sabe, sua posição, seu lugar na hierarquia fique mais ou menos seguro. Sabe, você não fica mais cheio daquela mesma dúvida sobre si mesmo ou simplesmente se cerca de pessoas que te amam. Tenho certeza de que todo mundo ainda tem um pouco de dúvida sobre si mesmo. Quero dizer, eu ainda tenho dúvidas sobre mim mesmo de vez em quando, mas faz sentido que você ainda se questione com frequência porque, de certa forma, você quer se avaliar. Você tem ao seu lado pessoas que não te testam e querem cooperar, não competir com você. Sinceramente, acho que essa necessidade de hierarquia seria uma das coisas que eu mais odiaria se fosse preso, porque estaria em um ambiente novo e teria que descobrir meu lugar. É interessante. Quando estive preso no Tennessee, a hierarquia era muito estranha, porque eu era literalmente a única pessoa asiática. Não é como se eu pudesse entrar em um grupo de asiáticos. Sabe de uma coisa? Eu acabei entrando pro grupo dos negros, tipo, a comunidade negra me acolheu. E eles simplesmente disseram, ele é legal, ele é um dos nossos. Tipo, pode acreditar, muitas dessas pessoas, negros, brancos, hispânicos, provavelmente nunca viram um asiático na vida. Provavelmente eu fui o primeiro asiático que eles já viram. Eles ficaram tipo, espera, você está aqui com a gente? Que porra você fez? Na hierarquia deles, eu teria que me impor se alguém me desrespeitasse, e isso parece um pesadelo. É um dos motivos pelos quais eu sou um grande defensor de que os homens se estabeleçam com uma esposa e uma família. Na verdade, eu concordo. É como um macete para a vida. Você foi biologicamente projetado para isso, mas é muito eficaz em dar a sensação de estar no topo da hierarquia. E quando você é o manda-chuva, você ocupa essa posição de status máximo, seu cérebro te recompensa. Ele constantemente libera uma enxurrada de substâncias químicas e emoções positivas, reforçando isso, tipo, sim, você é o cara, porque você é o chefe da casa, você é o rei, sabe? Sua esposa te ama, sabe? Seus filhos te respeitam. Você é quem, sabe? Estabelece os valores para essa família, define os limites, impõe a disciplina. Em casa, você é o rei. Ele não está errado. Galera, tipo, conforme eu ganho um pouco mais de dinheiro, compro mais negócios, trabalho mais e alcanço mais objetivos e tal, sim, eu fico um pouco mais confiante. Eu me sinto um pouco melhor. Eu sinto que, sim, acho que estou indo na direção certa. É tipo, sim, eu, tipo, finalmente consegui fazer isso. Sabe? E essas pequenas coisas acabam se tornando enormes. Enormes. Rei, você não precisa competir por sua coroa, só há outros homens na casa se tiver um filho. E isso também pode ser interessante, porque à medida que eles passam pela adolescência, sabe, eles vão ficando cada vez melhores, mais competentes. Se você for um bom pai, eles não guardarão ressentimento nem competirão com você, mas sim quererão aprender com você e cooperar com você. Eu acho que não existe sentimento melhor para um filho do que sentir orgulho de ser filho do seu pai. Tipo, se você realmente admira e tem seu pai como exemplo. Sim, eu posso dizer honestamente, sim, eu tenho orgulho de ser filho do meu pai. E meu pai sempre me disse mais recentemente que ele tem orgulho dos filhos dele. Ele tem orgulho dos 3 filhos que ele tem. Essas são as 3 coisas que ele mais ama. Por isso ele amava tanto minha mãe antes de ela falecer, pois ela lhe deu as 3 maiores alegrias da vida. Nós, os filhos, eu acho.
Para um pai, isso é ótimo para a psique masculina. Nesse tipo de relação, provavelmente chegará o dia em que o filho superará o pai em várias coisas. Ele meio que Esse dia chegou pra mim, tipo, nos anos mais recentes, quando finalmente passei a ganhar mais que meu pai, fiz muito mais coisas do que ele conseguiu fazer. Até dei pra ele algumas coisas que ele não conseguiu comprar pra si mesmo, sabe? E aí meu pai ficou tão feliz. Ele não ficou feliz porque dei coisas pra ele. Ele ficou feliz porque agora consigo me cuidar sozinho. Pra ele é como pensar, não preciso mais me preocupar com você. Isso é ser um bom pai, né? E de novo, eu fui criado por pessoas boas da minha família, um bom pai, uma boa mãe. Eu tenho ótimos exemplos disso. É por isso que eu sempre defendo as famílias e tudo mais. Obviamente, eu saio um pouco do assunto, mas quando eu realmente olho pra minha família e todo o meu passado, foi muito bom. Foi muito bom. Sei que houve momentos ruins, concordo. Sempre existem, mas no geral, minha família é maravilhosa. assumindo essa nova posição, ele vence o pai no basquete, xadrez ou outro jogo, o que pode ser difícil para um pai. Provavelmente há um pouco de vergonha ou um pouco de tristeza. Caramba. Provavelmente também orgulho, tipo, porra, é isso aí. É, imagina só, você é tipo um campeão de basquete e aí de repente você fica mais velho e seu filho te vence no basquete. E aí você pensa, caramba, esse filho da mãe. Cara, ele tá até vencendo o próprio pai. Você fica feliz porque ele não é só um cara comum. Ele é o seu legado. Esse é o ciclo da vida, cara. É lindo pra caramba. 5. É sim. A solidão silenciosa. Tipo, eu mesmo nem vivi isso, mas vejo isso ao meu redor o tempo todo, sabe? Tipo, com meus primos e os filhos deles e coisas assim. Eu fico tipo, eu quero isso, eu quero isso. Essa foi a que acabou destruindo ela. Ela disse que os homens sofrem em silêncio. Eles não falam porque, no fundo, acreditam em algo horrível. Ninguém realmente quer ouvir. Então, eles se isolam. Isso realmente me irritou muito. Eu nem quero ouvir meus amigos reclamando. É assim tão ruim. Eu faço parte do problema, né? Quando meus amigos estão passando por certas coisas que eu fico tipo, porra, do que você tá reclamando? Sabe? Tipo, obviamente quando é, sei lá, morte na família ou alguma coisa realmente séria. Eu apoio totalmente, mas quando é algo pequeno ou mundano, às vezes só olho pra eles e penso, por que você tá reclamando disso? Isso me irrita. Vou dar o benefício da dúvida pra essa mulher. Tipo, ela parece ótima, parece que ela entende, parece ser compreensiva. Mas, por favor, nunca diga que os homens acham que ninguém quer ouvir sobre seu sofrimento. Isso faz parecer que eles são delirantes ou inventam isso. Eles decidiram acreditar nisso arbitrariamente. Não, até eu mesmo admito, não quero ouvir meus amigos reclamando e se lamentando o tempo todo. Não, não é isso que está acontecendo. Os homens não acreditam que ninguém se importa com o sofrimento deles. Os homens perceberam que ninguém se importa com o sofrimento deles. Os homens sabem que ninguém dá a mínima. Isso é bem diferente. Isso não é uma crença. Isso é a realidade. E sim, é foda perceber que ninguém vai estar ao seu lado. Porque como homem, o seu valor aos olhos dos outros é definido pelo que você está contribuindo para eles, não pelo que você recebe. Eles criam vínculo só por meio de atividades, trabalho, esportes e projetos. Mas quando se trata de apoio emocional de verdade, muitos homens não têm nenhum. E ela descreveu isso como desnutrição emocional, uma forma de Tipo, eu tenho isso. Eu tenho meus dois melhores amigos. Eles são um apoio emocional maravilhoso. Eu só não recorro a eles, certo? Eu não quero ficar compartilhando meus sentimentos o tempo todo, nem falar sobre meus problemas. Eu simplesmente não gosto de compartilhar isso. Eu sinto que é um peso compartilhar meus problemas com eles, porque agora eles vão ficar mexidos, porque agora eles sabem do problema, né? Se eles não sabem de nada, tudo meio que fica ok, de certa forma. Acho que é assim que eu vejo na minha cabeça. Obviamente, é uma maneira ruim de pensar sobre as coisas, mas eu só estou sendo honesto. de uma fome que muitos nem percebem. Essas são as últimas palavras dela. Os homens sofrem, têm problemas diferentes das mulheres, mas não estão em situação melhor. Precisam da nossa ajuda. Eles precisam do nosso amor e uns dos outros acima de tudo. Descanse em paz, Nora. Cara, isso me pegou, isso me deixou emocionado. Com certeza. Descansa em paz, Nora. Queria ter te conhecido. Seu livro foi ótimo porque não tentou agradar a todos. Você não fez os homens parecerem anjos, mas foi sincera sobre o que passou, o que viu e descreveu. E você contou a nossa história. E você fez isso com verdade, coragem e uma empatia muito sincera. Seu livro realmente significou muito pra mim. Então, eu queria mesmo ter te conhecido. Queria ter te conhecido para agradecer.
Seu livro foi incrível e significou muito para mim. Não, há muito poucas pessoas dispostas a sacrificar o que elas sacrificam para se colocar no lugar dos outros. Um salve para ela. Que ela descanse em poder ao lado do padrinho. Curta, inscreva-se e comente aqui embaixo. Muito obrigado. E vejo vocês na próxima. Tchau.